Doutor Haroldo, o que há de irregular hoje no Corinthians? Basicamente tudo. A partir do momento que o Estatuto Social não foi adequado ao Código Civil, e esse prazo era janeiro de 2007, de lá para cá todos os atos que estão sendo realizados, em tese, eles são pelo menos anuláveis. Há um parecer jurídico de que André Sanches poderia realizar os atos internamente, mas não poderia realizá-los fora do clube, externamente. Você poderia explicar isso melhor para a gente? Para você entender bem, na realidade, todos os atos jurídicos, eles invocam obrigação de lado a lado, né? E quando a gente fala que os atos internos, eles podem ser realizados pelo seu Andrés, isso quer dizer que, na realidade, ele, de certa forma, dentro do clube, dentro das normas que regem o clube hoje, ele tem autorização para fazer isso, porque o clube ainda está caminhando dentro do que estatuiu o Código Civil, o estatuto anterior. Esse estatuto anterior, ele tem validade até a hora que ele for reformado. Então, o que acontece? Para os efeitos internos do clube, ele tem plena vigência. Agora, o que acontece é que, como o Código Civil estabeleceu que todos os estatutos deveriam ser adequados a ele até janeiro de 2007, a partir de então, para atos externos, com qualquer pessoa jurídica que o clube for contratar, ele vai exigir do clube a comprovação de que quem está contratando tem autorização para fazê-lo. E como é que você faz essa verificação? Pela via do estatuto, pela via das atas internas, que devem obedecer o estatuto e devem também se submeter às normas do Código Civil. A partir do momento que você não consegue comprovar isso, qualquer tipo de obrigação que o clube assuma externamente, o próprio clube depois pode anular esses atos dizendo: não, quem assinou por mim não tinha autorização. Então, logicamente, quem vai contratar com o clube vai dizer: não, eu não faço nenhum tipo de contrato com o clube por conta dessa situação. Então, não sei se deu para entender, mas é basicamente isso. Então, teoricamente, todas essas contratações que o seu André Sanches tem feito, acordos com televisão e outros tipos de acordos, eles estão irregulares? Em tese, sim. Sim, porque ele só poderia estar contratando se ele tivesse regular no cargo. E, no meu entendimento, ele está ocupando o cargo de forma irregular, porque ele foi eleito por uma Assembleia já depois do prazo dado pelo Código Civil para referendar esse ato. Então, a partir do momento que esse referendo desse ato foi feito pela Assembleia do Conselho Deliberativo, e o Conselho Deliberativo, na realidade, ele tem esse poder, mas dentro do que preceitua o Estatuto anterior. Né? Mas o Estatuto anterior, em tese, ele não está mais valendo para atos externos, mas atos internos, então, há uma grande discussão aí, na realidade. Né? Mas, no meu entendimento, os atos assinados pelo Andrés externamente ao Corinthians não tem nenhuma validade, não tem nenhum valor e pode a qualquer momento ser anulado. Entendi. E, no caso, a renúncia de Alberto Dualib não foi registrada. E a posse de André Sanches também como presidente do Corinthians não foi registrada. E o que isso pode acarretar para o clube? Veja bem, para o clube, o prejuízo na realidade é pouco, nessa sua visão aí, na realidade. Mas o que acontece? Eu estava até dando uma explicação ontem para um outro conselheiro, para o Marcílio, e estava me perguntando quais os efeitos práticos que eventualmente isso pode ter. Eu citei, por exemplo, o caso da Medial. Né? A Medial assinou um contrato com o Corinthians, onde ela se comprometeu a pagar ao Corinthians uma determinada verba. Logicamente que a Medial, como empresa, ela fez uma projeção de retorno dessa verba. Tá? Digamos que a Medial, em 3 meses, faz um levantamento e vê que esse retorno não vai compensar o investimento que ela fez. Ela pode rescindir esse contrato a qualquer momento, dizendo: olha, esse contrato está irregular, estou indo embora, ainda vou pedir dano moral aqui porque quem assinou comigo não podia assinar. Entendeu? Esse é o prejuízo que o Corinthians corre. Entendi. O Corinthians, todos os contratos passam a ser de risco. Passam a ser de risco. E deixa eu perguntar mais uma coisa para o senhor. Eu fiquei sabendo que o senhor vai tomar medidas legais, tentando regularizar a situação do clube. Quais serão essas medidas? Já bem, eu faço parte de uma comissão que foi criada pelo jornalista Caetano Matanó Júnior,
denominada Comissão pela Direta Já, dentro do clube, um movimento de sócios. E esse movimento de sócio tem a intenção primeira, que é colocar o clube dentro da legalidade. E a legalidade é submetê-lo ao Código Civil. Então, dentro desse princípio, a gente irá promover já na semana que vem uma notificação do senhor Andrés Sanches, relatando todas as irregularidades que nós entendemos que têm ocorrido dentro do clube, como, por exemplo, a reforma do Estatuto pelo Conselho Deliberativo. Nós entendemos que isso é ilegal, na medida que o artigo 59 prescreve que essa prerrogativa é exclusiva da Assembleia Geral de Sócios. Então, nós vamos notificá-lo dando conta dessa irregularidade e de todos esses riscos que o Corinthians está correndo em virtude de estar vivendo na marginalidade desde janeiro de 2007 para cá. E como isso envolve risco para o próprio clube, nós entendemos que isso é responsabilidade do presidente. Então nós vamos notificá-lo, dando um prazo para ele, sob pena de habilidade, regularizar a coisa, sob pena de nós levarmos essa questão para o judiciário e pedirmos para destituir todo o Conselho Deliberativo, a presidência, todo mundo, e nomear um interventor para fazer a reforma que é necessária. Doutor, você tem falado sobre a nulidade da letra K do artigo 87 do novo Estatuto do Corinthians. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Já bem, Paulo, na minha opinião, o Conselho já vem dando mostras de que eles querem passar por cima da lei de tudo e de todos dentro do Corinthians e permanecer guardando certas regalias para determinados dirigentes. E essa letra K, na realidade, é a clara demonstração dessa situação. Por quê? Porque, juridicamente falando, essa letra K é uma nulidade absurda, que qualquer advogado que bata o olho nela vai dizer que essa letra K não tem validade nenhuma. E não tem validade nenhuma por quê? Porque ela prescreve uma prerrogativa para o Conselho Deliberativo que viola de cara o artigo 59 do Código Civil. É princípio básico de direito que o que a lei prescreve, a convenção particular não pode dizer o contrário. Então, se a partir do momento que o artigo 59 prescreve que a prerrogativa exclusiva da Assembleia Geral de Sócios alterar o Estatuto, nem mesmo a Assembleia Geral de Sócio pode deliberar dizendo que, a partir de hoje, eu devolvo essa prerrogativa para o Conselho. A Assembleia Geral de Sócio não tem esse poder. Ou seja, nem o sócio tem esse direito de transferir esse direito que é dele para outro fazê-lo. Então, essa letra K aí é um absurdo, e digo mais, já houve um conselheiro do clube que ouviu alguns argumentos meus e duvidou, e pegou esse estatuto, levou no primeiro cartório aí onde é registrado o estatuto do Corinthians, e perguntou se esse estatuto, da forma que estava redigido, poderia ser registrado. E, para surpresa dele, nenhuma minha, na realidade, veio lá uma relação de irregularidades nesse estatuto que foi aprovado pelo Conselho, que impede o seu registro. Dentre eles, essa famigerada letra K, porque ela traz uma norma que viola o Código Civil. O senhor saberia dizer quais são as outras irregularidades? A outra principal, além da letra K, essa letra K, ela prescreve que a partir de então a prerrogativa de alterar o estatuto passa a ser do Conselho Deliberativo. Isso aí já é uma nulidade, uma vez que a lei prescreve que é prerrogativa exclusiva da Assembleia de Sócio esse ato. A outra nulidade bem clara foi a própria aprovação desse estatuto. Porque se o Código Civil já prescreve que é prerrogativa da Assembleia Geral de Sócios aprovar o estatuto, o Conselho não poderia fazê-lo. E existem outras pequenas, como denominação de sócio como associado como sócio, que é preciso que seja feita toda uma adequação. Hoje, o sócio do clube ele tem que ser nominado no estatuto como associado, não mais como sócio, porque o Código Civil fez uma diferença entre o que é ser sócio e o que é ser associado. Tá? O sócio, o Código Civil, pela diretriz do Código Civil, é o sócio de empresa, onde tem direito à participação de lucro, dividendos e tal, e o associado seria a pessoa física que se associa a essas instituições sem fins lucrativos, como é o caso do Corinthians. E existem outras pequenas lá que
tantas que eu não sei te falar agora. E que no meu entendimento, na realidade, não foi nenhuma surpresa, porque eu já tinha visto esse estatuto antes até da aprovação, antes da letra K. Ele, antes da letra K, na minha opinião, ele já era totalmente viciado e impossível de ser registrado. A letra K veio só jogar uma pá de cal e contaminar de vez e sepultar essa pretensão do Conselho aí na realidade. Interessante é que o estatuto ele ficava disponível para apreciação no site do clube, e esse que estava disponível no site não continha a letra K. Muitos conselheiros foram pegos de surpresa, alguns só souberam que a letra K foi inserida após a votação, mas há algo que me causa estranheza. Existe um movimento de torcedores dentro do clube, denominado Movimento Fora do Alibi, que nada mais é do que um testa de ferro da torcida Gaviões da Fiel, que frequenta as alamedas do Parque São Jorge e gosto muito de conversar com o presidente André Sanches dentro da sala da presidência. Inclusive vetam camisetas, indicam contratação de jogadores e esse tipo de coisa. Eles ficaram sabendo da alteração da letra K no dia 28 de fevereiro, muito antes da votação. E eu não sei se o senhor está sabendo disso, e se por acaso estiver, qual a sua opinião sobre isso? Já bem, Paulo, eu fiquei sabendo disso e fiquei surpreso na realidade, porque eu conheço o Edu, assim, eu conversei algumas vezes com ele, e na segunda-feira, de fato, nós estávamos no programa Senhor Futebol, que é um programa do Matanó na internet, o pessoal deve conhecer, e o Edu estava lá, foi convidado, estava lá dando algumas entrevistas pra gente lá, falando sobre o movimento Fora do Alibi e tal, e falamos sobre esse problema do estatuto. Eu já tinha estranhado, porque no sábado passado, dentro do clube, ele já veio me intimar, dizendo que eu não deveria ter escrito o que eu escrevi no jornalzinho interno, que eu escrevi no sentido de que tinha sido um golpe, que essa letra K tinha sido colocada no estatuto na calada da noite ou na calada do dia, ninguém sabia e tal. Então ele veio me indagar, dizendo que eu não deveria ter escrito isso, que eu não sabia o que eu estava escrevendo e tal, parará. E eu falei para ele que antes dele criticar, ele deveria perguntar por que eu escrevi aquilo. Ele deveria se explicar primeiro o porquê. Aí ele perguntou, por que você escreveu aquilo? Eu falei, veja bem, porque eu conheço alguns, e todos os conselheiros que eu conversei, nenhum deles sabia da letra K. Eles ficaram sabendo por mim, depois que eu li, que colocaram na internet, eu li, fui perguntar para eles, não tem essa letra K. Foram pegar no estatuto que o conselho tinha entregue para eles, não tinha a letra K. Então eu cheguei à conclusão de que tinha sido feito na calada da noite mesmo. Então eu fiquei surpreso pela indagação dele lá, mas não desconfiei de nada. Aí na segunda-feira, no programa Senhor Futebol, nós estávamos lá e já no finalzinho do programa entrou um internauta por telefone e soltou os cachorros em cima do Edu. E foi ali naquele momento que eu fiquei sabendo que ele desde o dia 28 já sabia dessa alteração. Eu acho que ele era um dos poucos que sabiam. E o internauta entrou dizendo que ele deveria jogar mais claro com o corintiano, que ele deveria parar de ficar fazendo papel de bonzinho, porque na realidade ele sabia desse fato desde o dia 28 de fevereiro. E ele ficou sem resposta, ele não soube o que dizer na hora lá. Ele deu uma gaguejada e ficou assim. E pra gente foi uma surpresa que estava ali, porque até aquele momento ali eu não sabia que ele sabia. Né? Então se ele sabia, é estranho um movimento que se diz de oposição dentro do Corinthians, se calar diante de uma situação dessa, notadamente porque é uma tentativa de violação do direito do sócio. Então eles estão lá pregando o direito do sócio e tal, e concordam com uma situação dessa, ficam calados. Na minha opinião, eles deveriam ter sido o primeiro, no dia da votação lá, alertar conselheiro por conselheiro e pedir que essa letra fosse revogada, que essa letra fosse tirada do estatuto. E assim eles não agiram, ficaram lá fazendo barulho, aprovaram o estatuto, aplaudiram, saíram de lá todo mundo feliz. Eu naquela noite lá, estava lá no Parque São Jorge, saí de lá desconfiado, porque eu achei muito estranho de uma hora para outra 217 votos a favor e só um contra. Tem alguma coisa estranha do estatuto, mas vamos esperar para ler o que aconteceu. E quando publicaram na internet a gente descobriu por que houve esse placar tão elástico, e a situação é essa, totalmente nulo. Agora o que acontece na realidade, que eu tenho falado com o pessoal da comissão, eu não me preocupo com isso, porque é um ato totalmente nulo. Se ele é nulo, ele não tem nenhum valor, eles não vão conseguir levar isso adiante. Então, entendeu? Então, na minha opinião, isso aí na realidade demonstra claramente quem eles são e, na minha opinião, o quão corajosos
E ao mesmo tempo burro eles são. Porque colocar uma nulidade dessa no ar e segurar a petreca dizendo foi eu que fiz, eu não teria coragem de fazê-lo de jeito nenhum. Para que o leitor do blog se situe, Eduardo Ferreira, assessor de imprensa dos Gaviões da Fiel, também assessor de imprensa da Testa de Ferro, movimento Fora do Alibe. Outro integrante do movimento também sabia. Ele é conhecido no Parque São Jorge como Doni, seu nome é Domingos Neto. Ambos sabiam que se dizem independentes e estão quase todos os dias no 5º andar beijando a mão de André. Sr. Haroldo, muito obrigado pelas explicações. Um abraço. Abraço, obrigado, e estamos nessa briga aí juntos e vamos caminhar até o momento que o Corinthians entre na legalidade.